Aqui é o Kamiya. Eu vou fazer hoje o vídeo do Fate Stay Night. Eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque eu não tenho como lançar vídeo de mais de 15 minutos. E logo depois eu devo lançar o vídeo do Fate Zero para completar o Fate Stay Night. Eu devo fazer muita menção ao Fate Zero nesse vídeo, mas é só isso mesmo. Então vamos lá para falar do Fate Stay Night. Bem, existe o jogo de Fate Stay Night, mas eu não vou falar do jogo aqui mesmo porque eu não joguei, nem procurei saber muito, porque como eu disse aqui é anime. Só para vocês saberem que tem um jogo do Fate Stay Night que é muito famoso, mas vamos falar do anime. O anime do... Aliás, o mangá do Fate Stay Night foi serializado na Shonen Ace da Kadokawa Shoten. O anime tem 24 episódios e foi exibido no Japão dia 6 de janeiro de 2006 até 16 de julho de 2006. Também teve uma pequena série que é a que eu vou falar depois, que é o Fate Zero, que foi exibido em 2 temporadas. Que, aliás, não são nem 2 temporadas, é uma temporada, sendo que ela foi dividida em 2 partes. Eu já vou falar para você, na hora que for falar do Fate Zero, eu vou falar as datas e o motivo. Então eu não vou falar agora, porque senão eu não poderia explicar direito. Então quando eu for falar do Fate Zero, eu falo a data que saiu e o motivo porque foi saído cortado nessas 2 datas. Então vamos passar para o Fate Stay Night, que é o que eu vou falar agora. Bem, antes de tudo, tanto Fate Stay Night quanto Fate Zero, a história tem um conceito inicial antes de começar a própria história do anime. Eu vou explicar esse conceito inicial agora, e ele vai valer tanto para o Fate Stay Night quanto para o Fate Zero. Tá ok? É mais ou menos isso. No mundo comum que nós vivemos, existem pelas sombras, assim, sem serem notados, magos. Eles não são extravagantes, ninguém sabe que eles existem, mas eles existem. E existem várias famílias de magos, vários clãs que anos e anos estão no ramo da magia e tal. E como é que eu posso dizer? Já é uma coisa comum esse negócio de mago entre eles e tal. Ninguém tem o conhecimento de que a magia existe, mas eles estão lá. Ah, então o anime é sobre magos. Sim e não. Não é um mago estilo Fairy Tail, nem um estilo Harry Potter. E também vocês não vão ver exatamente lutas de magos. Vocês vão entender quando eu falar, né? Bem, esse é o conceito, é a primeira parte do conceito. Agora eu vou falar a segunda parte do conceito, que essa sim implica mais com a história do Fate Stay Night e do Fate Zero. Bem, quando eu não lembro muito bem de quanto em quanto tempo, mas se eu não me engano é de 10 em 10 anos. Existe um ritual chamado Seihai Sensou, que é a Guerra do Santo Graal. Essa guerra o Santo Graal em si, ele concede desejos para quem possui ele. A pessoa que conseguir obter o Santo Graal, ela vai ter o seu maior desejo realizado. Sendo que acontece? Há uma espécie de survivor para pegar o Santo Graal. 7 magos são escolhidos e esses 7 magos lutam entre si para que um deles possam pegar o Santo Graal. Quem vencer essa guerra pega o Santo Graal. Ah, mas eu falei que essa luta é de mago. Você falou que não. Calma, eu vou explicar. Sim, tem mago, mas não é luta de mago. Vou explicar. Cada um desses magos, eles invocam espíritos de heróis ancestrais para lutar por eles. E como é que eu posso dizer? Explica o motivo. O herói ancestral, ele também quer o cálice sagrado por um motivo dele. Então o que acontece? Sendo que o Santo Graal ele tem uma coisa, ele não pode ser invocado
por um herói ancestral, por um espírito, porém ele também não pode ser tocado por um mago. Então o mago tem que invocar o Santo Graal para o espírito pegar. Então um depende do outro, entendeu? Vamos continuar. Os espíritos, eles têm, no caso os espíritos ancestrais, eles têm que obedecer às ordens dos magos, e os magos eles têm umas marcas chamadas rejus, se eu não me engano é reju, que eles podem dar até 3 ordens absolutas que os espíritos têm que obedecer. É tipo um comando mágico. Quando eles usam daqueles rejus, não importa o que eles peçam, o espírito tem que obedecer. Sei lá, se o cara pegou um espírito bonzinho, assim, ou uma espírito assim feminina, de repente, sei lá, não disse que não pode, vai que o cara quer. Mas tá, né? Eu de vez em quando falo muita merda mesmo. Vamos tentar voltar pro anime, né? Pois bem, eu vou falar as classes de espíritos que existem, que são para todas as guerras, e só existem essas classes de espírito. Claro que muda o herói ancestral, mas a classe continua. Bem, a primeira classe é a Saber, que é o espadachim. Archer, que é o arqueiro. Rider, que é o cavaleiro. Berserk, que é o insano. Lancer, o lanceiro. Caster, o mago. E Assassin, o assassino. Um dos mestres faz um contrato com um desses espíritos. E como é que eu posso dizer? É basicamente isso. Um espírito tenta matar o outro e o outro mago tal. O objetivo em si é matar o mago e o espírito. Porque se o mago morrer, o espírito pode fazer um acordo com outro mago. Ainda tem isso. Então esse é o conceito inicial que vale tanto para o Fate Stay Night quanto para o Fate Zero. Então, vamos lá. Agora sim, falando do anime Fate Stay Night, o anime é muito bem ambientado, clima assim de montanha, essas coisas, sendo que o anime ele tem aquele estilinho escolinha, sabe? Bem, eu quando for falar dos pontos bons e ruins do anime, eu especifico isso melhor. Bem, no caso do Fate Stay Night, ele se passa na cidade japonesa de Fuyuki. E, como eu disse, tem a guerra pelo Santo Graal, o Seihai Sensou, que também pode ser chamado de Cálice Sagrado. E foram escolhidos os 7 magos e tal, papapá. Não tem muito mistério nesse ponto. É basicamente o que eu já tinha falado. Pois bem, o que muda dos Fate Stay Night por Fate Zero são os personagens e os motivos. Então não preciso falar muito da história do anime, porque é a história do conceito que eu falei. Então eu vou falar dos personagens. Vamos lá. Bem, o personagem principal do Fate Stay Night é o Emiya Shiro. Eu não lembro se diz a idade dele no anime, mas eu suponho que ele tenha uns 17 ou 16. Ele é o personagem principal da história, como eu falei. Ele é um adolescente e ele é o personagem principal bonzinho. Ele trabalha muito, ele é honesto, ele é corajoso, ele adora ajudar as pessoas. Aquele estereótipo de personagem principal, né? Bem, ele gosta de consertar coisas quebradas, é o hobby dele, e o que também envolve um mistério sobre o poder dele. Ele também cozinha, ele limpa a casa, ele é o estilo bonzinho, aquele tipo namorado perfeito. Ele não tem assim um talento forte para magia, ele não é talentoso, um mago talentoso. Explica o motivo no anime. Ele não tem assim um dom muito grande pela magia. Ele foi encorajado a melhorar as habilidades dele pelo pai dele, que é o Emiya Kiritsugu. E a única magia que o pai dele falou que, deu a ele entender que é o ponto forte dele são as magias de reforço e projeção.
que futuramente vai, como é que eu posso dizer, vai dar um, como é que eu posso dizer, vai ser uma parte importante no anime, esse negócio de reforço e projeção. Isso mais pra frente vai ser muito importante. Bem, não tem muito para falar dele. Ele não ia participar da Guerra Sagrada. Ele nem sabia que isso existia. Ele foi escolhido assim pelo Cálice Sagrado. O que eu esqueci de falar é que quem escolhe, o que deu a entender no anime pelo menos, que quem escolhe quem vai lutar é o próprio Cálice Sagrado. Foi o que deu a entender no anime. E ele pareceu confuso na guerra, porque ele não sabia quase nada, ele não sabia nem usar magia direito. E ele invocou o servo dele sem querer. Ele não invocou porque ele quis invocar. Então é basicamente isso o tipo de personagem que ele é. Então vamos passar para o próximo. Vamos lá. Bem, a outra personagem que eu vou falar, que possivelmente é mais importante que o Emi-Shiro, talvez, eu não sei se é importância equivalente ou mais importante, eu acho ela mais importante que ele no anime, mas eles têm importâncias equivalentes, que é a Saber, no caso, Sabre, é o espírito que o Shiro invocou. A Saber é o servo da espada, como eu disse. Ela é uma guerreira muito poderosa. Não posso aqui falar quem ela é, porque ia ser um spoiler máximo do anime. Então não tem como eu falar. Se você assistiu Fate Zero, quando você assistiu Fate Stay Night você já vai saber. Por isso que eu recomendo que você assista antes o Fate Stay Night e depois o Fate Zero. Mas continuando, os poderes dela são todos com espada. São golpes baseados em espada. Ela é uma guerreira da época, como é que é? Época, eu não sei se é colonial, esqueci o nome. Sabe, luta estilo Senhor dos Anéis, guerreira, essas coisas. Então, ela é uma guerreira desse tipo. E não tem assim muito que eu possa falar dela, porque, como eu disse, seria um spoiler máximo. Uma coisa que eu posso adiantar, que é um spoiler também, mas só para não ficar sem nada, é que ela vai ter uma espécie de love com Emi-Shiro. E o relacionamento deles vai crescer conforme o anime vai acontecendo. Ela com ele, ela vai ser mais carinhosa, mais atenciosa, mostrando uma personalidade um pouco mais frágil perto dele. E ela vai ser assim grande amiga dele, e ele não vai tratar ela como um espírito de luta, e sim como uma amiga de verdade. Sabe o que eu falei que o Shiro é bonzinho, papapá. Então é basicamente isso. Ela tem um motivo dela para querer o cálice sagrado e entra em conflito, porque o Shiro ele não quer o cálice sagrado. Ele entrou nessa guerra assim sem querer. Então ele não tá nem aí pra porra do cálice sagrado. E ela quer muito, então tem esse conflito entre os dois. Basicamente é isso que eu tenho para falar dela. Como eu disse, não dá para falar muito, porque ela é um personagem de muito destaque. E revelar um pouco mais seria um spoiler máximo. Então vou falar agora da outra personagem. Bem, o vídeo já está dando quase 15 minutos, então eu vou deixar para a segunda parte falar dos outros personagens e das considerações finais. Se gostou do vídeo, dá um favorito, avalie se puder, e se puder ajudar na divulgação também seria muito bom, me ajudaria muito, muito mesmo. E muito obrigado pela colaboração, por estar gostando aí, por assistir, por deixar os comentários, valeu mesmo, mesmo. Então até a próxima, eu devo lançar o vídeo do King Doom ainda essa semana. E ainda essa semana também, ou no início da próxima, eu devo lançar a segunda parte do Fate Stay Night. E até antes do meio desse mês eu devo lançar o Fate Zero. Então valeu pessoal, até a próxima.